Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um devocional diário. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua querida família. Hoje o tema é o seguinte: como é que a gente pode transformar os desafios em oportunidade? Os desafios da vida cristã. Pastor, estou enfrentando uns grandes desafios mesmo. Como é que eu posso transformar isso em oportunidade? Eu tenho chaves de sabedoria de Deus hoje para trazer para a sua vida a luz da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Eu quero trazer aqui uma leitura bíblica, Provérbios capítulo 24, e o versículo é o de número 3, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa. Olha só, gente, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui também na série, que tem um tema: Desafios traz crescimento. Se você perdeu algum episódio, você pode ir na aba playlist, porque lá está exatamente essa última série. São mais de 90, mas você vai ver logo que é a primeira, que é a última que nós estamos fazendo exatamente dessa semana. Os desafios traz crescimento. E quantas palavras e chaves de sabedoria a gente já aprendeu aqui durante essa semana, não é verdade? Para quem me acompanha, certo? Como você aprendeu, eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá, pastor, como é que eu posso transformar os desafios em oportunidades? Os desafios, da vida cristã. Gente, é o seguinte, olha, a Bíblia nos ensina que as dificuldades podem ser instrumento de Deus. Interessante isso, para fortalecer a nossa fé e desenvolver o nosso caráter. Ao colocar a nossa confiança no Senhor, os momentos difíceis se tornam momentos de crescimento, genuíno e de alta descoberta. É muito importante, no momento difícil da sua vida, você realmente colocar sua confiança em Deus. E é isso que nós vamos hoje explorar aqui, à luz da palavra do Senhor. Como é que eu posso enfrentar os desafios com fé e transformá-los em oportunidades práticas de edificação espiritual, tá bom? Então vamos lá, a primeira chave é o seguinte, gente, olha, quando você passa por isso, uma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Isso depende da forma como você vê as crises e os desafios da vida. Se você tiver esse olhar, sabe, de aprendizagem, isso vai fazer muita diferença na sua vida, tá bom? Então vamos lá, a primeira chave é isso aqui, descobrindo a sua força interior. Exatamente. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós descobrimos uma força que talvez nem a gente mesmo sabia que a gente tinha. Uma força que vem de Deus. Gente, isso é muito importante. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa isso? Significa que, independente dos desafios que vão surgir, certo? É o Senhor, grava isso, é o Senhor que nos capacita para vencê-los. A nossa força interior, essa força que vem de dentro, a grande realidade, na verdade, é o poder de Deus agindo em nossa vida, nos dando coragem para enfrentar qualquer situação. E isso é muito importante. E aí talvez você esteja dizendo: pastor, eu acredito fielmente no que o senhor está falando, mas hoje eu me encontro como se eu estivesse sem força, pastor. Essa que é a grande realidade. Eu me sinto sem força, apesar de saber que eu tenho essa força, que eu posso ter essa força que vem de Deus. Como é que eu posso fazer isso na prática? Como é que eu posso aplicar? Como é que eu posso resgatar essa força de Deus na minha vida? Bom, é uma pergunta muito interessante e eu vou te ajudar. Vamos lá. Olha, é preciso realmente você buscar, grava essa palavra, buscar a força de Deus diariamente.
Não tem como a gente receber força de Deus falando com Ele somente na segunda e na sexta-feira. Não tem como, gente. Isso não vai dar certo, tá? Eu tenho que ser muito franco com você. Se realmente você quer buscar força que vem de Deus para se restabelecer diante dos desafios da vida, você tem que buscar a força de Deus todos os dias. Não tem para onde correr. É diariamente. Como é que eu faço isso? Por meio da oração e por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos fala isso, para a gente fazer orações específicas, certo? Pedindo coragem. Isso é muito importante. E eu te aconselho mais, quando você estiver fazendo essa oração, pedindo força, pedindo coragem, pedindo ânimo, gente, declare versículos bíblicos. Exatamente, declare. Como a gente acabou de ler agora. Por quê? Por que eu tenho que usar os versículos bíblicos, pastor? Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela tem o poder espiritual de te ajudar, de te levantar, certo? De te reerguer novamente. Por exemplo, a gente leu Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que esse texto está nos ensinando? Está nos ensinando sobre a sua vida, certo? Que a gente pode acreditar, que a gente pode realmente confiar, que a nossa força ela vem de Deus. Veja, eu posso todas as coisas, não é algumas coisas, naquele que me fortalece, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te capacita para vencer qualquer situação que você estiver enfrentando. Então, quando você se sentir fraco, ou se você está se sentindo fraco, entregue os seus medos ao Senhor. Confia que Ele vai renovar as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor, né? Essa é a primeira chave que eu quero deixar aqui para você transformar os desafios em oportunidade. Então não se esqueça, você tem que descobrir essa força interior, tem que colocar em prática a oração, a palavra de Deus, orar citando os textos bíblicos, porque isso vai te ajudar muito na tua vida e na tua jornada espiritual. Qual é a segunda chave, pastor? Olha, isso aqui é muito importante. É preciso você aumentar o seu repertório espiritual. Exatamente. É preciso você aumentar. Gente, a gente tem que ir crescendo no nosso repertório espiritual. Como assim, pastor? Me explica aí, eu te explico. Assim como no mundo, gente, profissional, a gente busca aprender novas habilidades, não é verdade? Aliás, o profissional que não busca novas habilidades, ele vai ficar para trás. Não tem para onde correr, ele vai perder a oportunidade, ele vai deixar de crescer, ele vai deixar de avançar, certo? Gente, na vida espiritual é da mesma forma. Os desafios que enfrentamos aumentam o nosso repertório de fé e experiência com Deus. É exatamente isso. Cada prova superada nos dá mais confiança para os próximos desafios e nos prepara para ajudar a outros que passam por situações semelhantes. Isso você tem que entender, internalizar e colocar em prática. Entender que a cada provação que você supera, você se torna mais forte, você se torna mais experiente. Agora, é preciso aprender novas habilidades, ou seja, é preciso aprender as estratégias do inimigo, é preciso aprender como eu posso lutar. Por exemplo, vou te dar assim, um exemplo para ser mais fácil. Por exemplo, você tem problema de ansiedade. Como é que eu posso lutar contra a ansiedade? Quais são as portas de entrada de ansiedade na minha vida? Quais são os gatilhos mentais? O que realmente me causa ansiedade? Você tem um problema com o passado. O que traz, certo? A tristeza, a angústia, o desânimo, todas as vezes que eu me lembro do passado. Como é que eu posso superar? Gente, é preciso aprender novas habilidades para você enfrentar os seus desafios, para realmente você ter uma nova experiência com Deus. E aí você superando esses desafios, o que vai acontecer? Você vai estar preparado para outros desafios e ainda vai ajudar a outras pessoas que muitas vezes estão
estão na mesma forma em situações semelhantes à sua. E como é que eu posso pôr isso em prática? Eu te ajudo. Como é que eu posso? Vamos lá. É muito importante, né? Você pôr em prática. E hoje eu estou dando aqui realmente um guia completo, né? Eu estou trazendo a problemática e eu estou mostrando para você como você pode melhorar isso na sua vida. Como é que eu posso fazer, pastor? Use os desafios como oportunidade para crescer em conhecimento bíblico e em oração. O que eu tenho que fazer? Gente, se a gente está falando de vida cristã, como é que eu posso superar esse desafio que eu estou enfrentando? Estude as histórias bíblicas, os personagens. Estude os personagens bíblicos que passaram por provações, por exemplo, a história de Jó, a história de Elias, a história de Moisés, a história de Josué, a história de José, e veja como é que eles superaram os obstáculos, né? Como é que eles venceram. Gente, o que isso vai agregar na sua vida? Isso vai agregar conhecimento, isso vai agregar valores, isso vai agregar palavra de Deus, a sua base de entendimento, e isso vai fazer com que você tenha respostas para os desafios da vida. Qual é o grande problema das pessoas na questão espiritual? É que como eles não têm a base, o conhecimento, as histórias dos personagens bíblicos, como é que eles superaram, qual foi as estratégias, qual foi o comportamento que eles tiveram, qual foram as suas ações e as suas reações, né? Exatamente, certo? E aí, quando a pessoa não tem esse conhecimento, então ele não tem conteúdo para saber lidar com os desafios da vida. É exatamente isso, é como um profissional. Se ele não buscar exatamente aprender novas habilidades, como é que ele vai se manter no mercado? Da mesma forma na vida espiritual. Você tem que buscar novas alternativas através da palavra de Deus, um novo conhecimento para dar resposta para esses desafios que você está enfrentando. E você só tem como dar novas respostas através de um conhecimento, através da aprendizagem. É por isso que a gente fala, né? Geralmente os pastores falam, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Gente, não é ler por ler, porque quando você lê, essa leitura vai te dar uma base sólida para você responder aos desafios da vida que vão surgindo na tua trajetória cristã. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Gente, a terceira chave é o seguinte, eu quero deixar mais uma chave aqui para você, certo? Não se esquecendo, a primeira chave, descobrindo a sua força interior. A segunda chave, aumentando o seu repertório espiritual, hein? Exatamente, mais conhecimento. E a terceira chave, pastor, como é que eu posso, pastor, realmente transformar os desafios em oportunidades? Gente, essa chave aqui, a última chave que eu vou deixar, ela é muito importante. Mas antes disso, faça o seguinte, olha, se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez aqui, certo? Faz o seguinte, se inscreva no nosso canal. Se você quer receber todos os dias a palavra do Senhor, exatamente, você quer receber a palavra de Deus e as orações, então faça como mais de 6.500 pessoas já fizeram. O que eles fizeram? Eles clicaram aqui, ó, no botão inscreva-se. Clica aí também, exatamente. Clica no botão inscreva-se, certo? Quando você clicar, você vai estar inscrito aqui no canal. Não se esquecendo, aciona aí o sininho, né? E a palavra todas, que é para você receber todos os dias, todas as vezes que eu entrar, a palavra do Senhor aí no teu celular, em nome de Jesus, tá bom, gente? Todo mundo faz o seguinte, o que, pastor? Tá vendo o botão? É o joinha, é o like. Aperta aqui embaixo esse botão, aperta, para que outras vidas também sejam abençoadas, tá bom? Gente, vamos lá. Qual é a terceira chave, pastor? Gente, isso aqui é muito importante, hein? É preciso, é necessário, é de extrema importância você evoluir. É exatamente isso. Evoluir para que você se torne uma versão melhor de si mesmo. É preciso evoluir, tornando-se uma versão melhor de si mesmo. Sabe, gente, isso aqui é muito importante. Eu levo isso aqui muito a sério. Eu sempre digo, quem me acompanha, eu sempre falo. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, gente. Não é ser melhor do que ninguém. O nosso desafio não é ser melhor do que ninguém. Internaliza isso, se você levar isso para a sua vida,
Gente, isso vai fazer muita diferença na tua vida espiritual, certo? Não olhe para as pessoas e queira ser melhor do que elas. Não faça isso, porque isso não vai te ajudar na tua jornada, não. Você vai ficar muito frustrado, você vai ter muitos problemas. Pode escrever o que eu estou te falando. Agora, se você entender isso, eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir. Para me tornar uma versão melhor, eu preciso me tornar em uma versão melhor do que eu sou hoje. Exatamente, certo? E isso no sentido de autoconhecimento, de palavra de Deus, de autoconhecimento pessoal, certo? De inteligência emocional, de desenvolvimento espiritual, de processos certos espirituais na sua vida e bem como, principalmente, gente, para ajudar o próximo. Certo? Para ajudar aqueles que precisam, uma palavra, um gesto, enfim. É isso que é o nosso grande desafio, sabe? Nos tornar melhor do que a gente foi ontem, sabe? Deus nos chama para sermos transformados. A Bíblia é clara. A imagem de Cristo, gente, está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz que a gente foi chamado, certo? Para sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. Isso é muito importante, sabe? Cada desafio pode ser um passo em direção a essa transformação. É isso que você tem que entender. Meu Deus, eu fico às vezes observando, né? Quantas pessoas não sabem passar pelos desafios, não conseguem ter essa visão, né? As pessoas às vezes não entendem que os desafios é um passo em direção à transformação. Não é para acabar com você, não é para destruir você, certo? É porque você tem que se perguntar, todas as vezes que você estiver passando por alguma situação difícil, de um desafio terrível, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu não sei? O que é que eu tenho que pesquisar? O que é que eu tenho que estudar? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que mudar na minha vida para me superar esse desafio, para mim realmente crescer através desse desafio? E eu vejo muito o contrário, os desafios, sabe, chegam na vida de pessoas e as pessoas, em vez de estudar a Bíblia, de se aprofundar, de ter uma vida de rotina com Deus, aí se afasta de Deus. Gente, não pode, né? A gente tem que entender que cada desafio é um passo em direção a essa transformação. Não é um passo para regredir, é um passo para avançar. Quando nós aprendemos a lidar com as dificuldades à luz da palavra de Deus, grava isso, aprender a lidar com as dificuldades à luz da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo na nossa vida, gente, nós somos moldados, nós somos refinados, exatamente. E aí a gente se torna uma versão melhor de nós mesmos, com um caráter mais semelhante ao de Cristo, exatamente, a um comportamento mais semelhante ao de Cristo, a um pensamento mais semelhante ao de Cristo, às ações e reações mais semelhante ao de Cristo. Então, para evoluir espiritualmente, eu te digo hoje, gente, faça uma autoavaliação, faça uma autoavaliação da sua vida, faça uma autoavaliação periódica da sua vida, certo? Peça a Deus que o Senhor revele as áreas que precisam ser mudadas na sua vida. E quando você identificar essas áreas, se comprometa com você mesmo a trabalhar nelas e com a ajuda do Espírito Santo você vai começar a estabelecer metas específicas para você começar a passar mais tempo com Deus em oração, na leitura da palavra, para que você possa, de forma progressiva, de forma processual, realmente se tornar uma versão melhor de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Que o Senhor possa realmente agir na sua vida. Que você possa abrir o teu coração para que essas chaves de sabedoria possam ser internalizadas dentro de você. Não se esqueça, se você está passando por desafio, é hora de descobrir essa força interior que está dentro de você, que está aí mortificada, paralisada, certo? Você precisa trabalhar isso através da oração, certo? Precisa falar com Deus. A segunda chave é aumentando o seu repertório espiritual, mais conhecimento, aprender novas habilidades, como lidar com o que você está
sentindo. Gente, isso é muito importante. E essa última, é preciso evoluir, gente. Realmente é preciso evoluir a cada dia, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra do Senhor, que Deus continue falando ao teu coração. Não se esqueça, compartilhe essa palavra com pessoas lá no WhatsApp, com 7 pessoas que você conhece. Como eu sempre peço, né? 7 pessoas, envia lá no WhatsApp dela, do teu amigo, da tua amiga, porque tem muita gente que precisa receber essa palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar. Ore com o pastor a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que bênção, que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família. Logo mais eu estou de volta aqui no nosso canal para mais um devocional diário ou mais um momento de oração nas nossas campanhas e a oração milagre urgente. Deus te abençoe.